Finalmente, as viagens. E isto é que era importante. Para ele, viajar era das coisas... Viajar e caçar era das coisas melhores que se pode imaginar. Eu na caça não tenho grande coisa porque ele chamava-me nomes, chamava-me caçador furtivo, porque eu como não tinha grande experiência, depois comecei a apanhá-la. Hoje também tenho vício, enfim, tenho um bocadinho de vício da caça, mas eu ficava atrás, eu fazia uma linha, era muito rigoroso, quem por isso a linha raramente entrava nas caçadas dele. Eu ficava atrás porque lá chumbava uma perdiz, ela passava por cima e como já ia meia morta, eu acabava de a matar. De maneira que ele vinha logo com a piada, pois é, lá está o bocado reservado para quem o há de comer. Enfim, mas coisas destas tenho muitas, mas não vale a pena andarmos nisso. Ora bem, mas em relação às viagens, mas nisso o meu amigo Campos, que eu já não via há muito tempo e tive hoje muito gosto de o ver, desde que ele descobriu as vacas loucas, quase nunca mais o encontrei. Falámos de vez em quando, mas quase nunca o encontrei. Mas ainda falámos muitas vezes. As viagens, é claro que fizemos, ele adorava viajar. Aproveitava todas as oportunidades que lhe surgiam para viajar. E era um cicerone extraordinário. Antes de viajar, preparava minuciosamente o itinerário, escolhia os lugares a visitar e recolhia toda a bibliografia ligada ao historial desses lugares. Depois, todos os dias à noite, antes de irmos para o quarto, antes de irmos para a cama, me fazia um relato antecipado de tudo aquilo que nós íamos ver no dia seguinte. De todas as viagens que nós fizemos, há 2 ou 3 que me causaram, que me marcaram profundamente. Foi a viagem que fizemos a Angola e a Moçambique. Eu tinha 3 irmãos em Angola e tinha lá ido uma vez, tinha ido batizar os filhos. Ele soube, na altura nós não conhecíamos há muito tempo, mas depois, quando cheguei, disse-me que tinha ficado magoado, que gostava muito de ir, porque nunca lá tinha ido, e gostava, foi antes do 25 de Abril, gostava muito de ir, mas foi pena eu não lhe ter dito que ia. Eu penso que lhe disse, mas não, ele pode não ter ligado muito a isso. Eu disse, mas as fábricas continuam, e elas continuam a funcionar, depois quando funcionarem vamos lá. Passados 2 anos funcionaram, eu fui lá batizar mais 2, e nessa altura disse, olha, doutor, vamos aproveitar, vamos desta vez. Pois já, vamos, pronto. Marcou os sítios onde queria ir, eu falei à agência de viagens para me arranjar as coisas todas, e lá fomos. E fomos bem acompanhados. Fomos, aliás, isso vem no livro que a filha fez, na autobiografia de Miguel Torga. Fomos acompanhados pela PIDE, coisa que nunca me podia passar pela cabeça, que nos acompanhou em todos os passos que nós demos. Eu não sei como é que é possível saber, porque nós não dissemos a ninguém que íamos, mas lá souberam, e acompanhar-nos em todos os passos que nós demos em Angola, pelo menos. Tínhamos ficado em casa do meu irmão, tínhamos ido ao norte, etc. Aliás, o meu irmão, um deles estava empregado na Petrangola. Íamos ficando no Rio Zaire a alimentar os crocodilos, porque ele às vezes era também um bocadinho aventureiro, para não dizer um bocadinho teimoso. E como a companhia onde o meu irmão trabalhava nos ofereceu uma viagem a Santo António do Zaire, nós estávamos em Luanda, mas ofereceram-nos uma viagem a Santo António do Zaire, lá fomos, e ele quis ir ver o padrão do Diocão. Isso, aliás, vem nos diários. O padrão do Diocão não havia transporte terrestre, tivemos que ir de barco no Rio Zaire fora. Mas o barco que a companhia tinha era um barco feito destas tábuas simples, não tinha segurança nenhuma, mas tinha motor. De maneira que o tempo estava muito bom, a tarde estava bonita, estava sol, e fomos por ali fora, até que ele, coitado, ficou consolado. Quando chegámos lá ao padrão, ficou consolado a ver o padrão do vulcão. Bom, e
voltámos para trás, teve meia hora a admirá-lo, não chegámos lá à margem, não podíamos, as ondas não nos deixavam, e voltámos para trás, e quando voltámos, levanta-se uma borrasca de tal ordem, nós estávamos no meio do rio, era muito largo, levanta-se uma borrasca de tal ordem que o barco, o engenheiro que ia connosco, teve que parar o barco e ficámos ali a nadar durante muito tempo, em cima das águas, dentro do barco, a água a bater-nos na cara, um outro homem que ia também connosco a tirar água de dentro. Bom, eu nessa altura disse, já não nos safamos, porque isto, meu amigo, aqui é só os crocodilos. E era uma zona muito complicada, que eles chamam lá as muilas, e só quem conhece bem aquilo é que consegue safar-se. Mas é que lá andámos. Passada meia hora lá passou a borrasca, ele foi encostando o barco, estava para que não tinha o motor a funcionar, foi-o encostando, até que chegámos perto de uma das árvores, que tinha raiz metida na água, mas uma árvore muito alta. Lá chegámos pertinho. Quando vi que chegámos perto, daqui já me safo, porque eram aí 3 ou 4 metros, daqui já vou. Bom, mas pior é que as ondas batiam na água e o barco continuava de repente, o engenheiro lá conseguiu pôr outra vez o barco a funcionar e, graças a Deus, lá conseguimos, aquilo era muito perigoso, lá conseguimos chegar ao acampamento onde toda a gente estava já alvoroçada, porque chegámos de noite, muito de noite, e toda a gente estava aflita, já havia telefonemas para Luanda e para outro lado, só por causa da teimosia dele de ver o padroeiro do cão. E depois corremos a Angola toda, fomos ao sul, fomos a Moçambique, fomos a Benguela, ele visitou, aliás, isso foi também no diário, visitou o cemitério de Benguela, fomos ao Lubito e fomos ver o deserto de Moçambique, que ele admirava muito, gostava muito, por aquilo que tinha lido. E quando chegámos ao aeroporto de Moçambique, encontramos 2 amigos, um até que tinha feito a minha caricatura e que era muito conhecido aqui em Coimbra, que era o Freitas, estava juiz em Moçambique, e um advogado dali dos lados de Águeda, dos lados de Aveiro. E quando o Freitas nos encontrou, aquilo fez-nos uma festa, alterou logo a viagem que ia para fazer com o homem, e arranjou-nos um avião para nós vermos o deserto de Moçambique, que é de facto bonito, por cima, e depois vê-lo também por baixo. Lá 15 dias depois chegámos a Portugal, tivemos a notícia que o avião parecia a passarola de Frei Bartolomeu de Gusmão, tinha um motor atrás e outro à frente, era uma espécie de melão, e nós íamos na barriga do melão, e de facto aquilo metia-me um bocado de medo, mas enfim. Aquele de Moçambique ainda foi pior, quando fomos em Moçambique alugámos um avião também para ir lá visitar uma terra do atual governador civil e do José Manel, que esteve no turismo, onde eles tinham nascido, e o piloto, daquilo era um avião daquilo do século passado, com umas balas e uns buracos de balas por baixo, e quando vi o piloto a fechar a porta por dentro atada com arame, eu fiquei aflito. De maneira que perguntei-lhe se a coisa era segura. É por me ver isto. E então ele mostrou-me coisa do avião que tinha sido revista há 8 dias, mas o arame é que segurava a porta. Aliás, o coisa é testemunha disso e do medo que eu tive, eu e ele e os outros todos, que levava 10 pessoas, coisa assim.